Meus amores, olha, eu vou fazer mais um vídeo pra vocês. Mas vai ser curtinho, não vai ser muito grande não. Mas sabe, pra mim fazer, sabe o quê? Só pra mim soltar o quê? É, no outro vídeo eu soltei duas parábolas. Dos 144 mil assinalados. Então, com o quê? Com o nome do nosso pai, com o selo do nosso pai. Ó, e depois disso vai vir o quê? Depois dessas pessoas marcadas, vai vir o quê? Os três anjos. E eu já sonhei, eu já tive essa visão de o quê? Dos três anjos. Dos três anjos e Jesus Cristo mesmo adiante deles. Glória a Deus. E, meus amores, esses três anjos, ele está fazendo o quê? Isso aqui é sobre a queda da Babilônia. E após a queda da Babilônia, vai vir o quê? A colheita na face da terra. Para o quê? Para depois da colheita se prepararem. Meus amores, é muito maravilhoso a gente ler as Santas Escrituras, a gente compreender, a gente o que trazer para nós os conhecimentos. Eu vou ler, como eu já li o Apocalipse 14, agora eu vou ler o Apocalipse 14, mas é o que? Outra parábola, a parábola dos três anjos, que é para poder vocês ver. E outra coisa, essa tormenta que em Mateus tem dizendo que nós vamos passar por uma tormenta, não, por uma aflição. Após essa aflição, Jesus vem. E essa aflição nós já estamos o quê? Já vamos começar a passar por ela. Então, assim, meus amores, nós vamos começar a passar por essa aflição. Se nós vencer ela com guerra, né? Então, aí nós o quê? Nós vamos ser conduzidas. Se não, meus amores, vai ser triste para quem for o quê? Não passar por essa aflição. Se entregar a ela, né? Porque essa aflição, olha como é que vai ser essa aflição. Tá tudo escrito no livro do Apocalipse. Essa é a grande aflição que nós vamos passar. Quer dizer, a aflição, né? A aflição desses dias. Então, bora lá? Ó. E vi 4 anjos voando pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para o proclamar. Para proclamar para o quê? Para falar para as nações o quê? O evangelho, que Jesus está voltando, que o que? Que Jesus é o nosso Salvador, que o que? Que o nosso Pai é o que? O nosso Pai que nos resgatou. Então, meus amores, plano do meu Pai, plano de Jesus, os dois juntinhos. Então, bora lá, meus amores? E vi outro anjo voando pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para o proclamar os que habitam sobre a terra e a todas as nações, tribo, língua e povo. Então, meus amores, quando nós terminamos o que? De proclamar esse evangelho da Santa Escritura, da Palavra de Deus, bora seguir para o segundo versículo, para vocês entenderem. Nós temos o quê? Na Santa Escritura está dizendo que a gente tem que proclamar a todas as línguas, a todos o povo, a todas as nações. Então, dizendo com grande voz: temei ao Senhor e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu jugo. Então, meus amores, a hora desse jogo, viu, meus amores? Glória a Deus. Vocês sabem que a vinda de Jesus, vocês pensam, Jesus vai vir, vai só levar o povo, a terra vai ficar normal. Nada, fica nada normal, nada vai ser normal. Na Bíblia tem dizendo que vai ser o dia de quê? Dia de alvoroço, as pessoas todas alvoroçadas no meio da terra. Vai ser dia de quê? Dia de angústia. Vai ser dia de quê? Dia de sofrimento. Vai ser dia de quê? De alarido. Tudo eu já falo no meus vídeos pra vocês. Eu leio o versículo pra vocês. Entendeu? Se vocês não estão acreditando, vocês não estão crendo, mas eu tô falando. Mas eu tô lendo, né? Ó. E drobai-se mesmo, drobai-se, clamai a ele, adorai a ele, porque ele é digno. De quê? De adoração e de louvor, meu Pai, o Deus de Israel, Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Dizendo com grande voz: temei ao Senhor e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e
Adorai aquele que fez o mar e a terra. Glória a Deus. E o mar, a terra e o mar. E a fonte das águas. Glória a Deus. Dai glória a Jesus. Dai glória, dai louvor a Jesus. Entendeu, meus amores? Outro, né? Bora pra lá. E outro anjo saiu dizendo: caiu, caiu a Babilônia, aquela aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Entendeu, meus amores? Então, essa o quê? Essa Babilônia aqui, ela é uma mulher, ela é uma igreja. Vocês sabiam que essa Babilônia aqui, ela é uma igreja? E ela deu ao quê? A beber o quê? A muitas nações. Aqui tem dizendo o quê? Que a todas, não faltou uma, a todas as nações deu a beber do vinho da ira, da sua prostituição. Então, todos estão contaminados. É por isso que eu digo, vocês têm que pedir perdão a Deus. Tem que haver arrependimento. Ela deu o quê? Do vinho, da ira, da sua o quê? Da sua o quê? Formigação. A todo o quê? A todo o povo. Jesus já todas as nações, não tirou uma. Então, meus amores, por isso que eu digo a vocês, tem que haver arrependimento. Sabe por que o povo é? Porque o povo não examina as Santas Escrituras. Ah, eu vou esperar só pelo padre. Ah, eu vou esperar só pelo pastor. Então, os que não sabem ler, eu não digo nada não, né? Mas os que sabem ler, continuando. E seguiu seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua destra ou na sua mão, então, meus amores, vocês têm que estar marcados assim, com o sinal do. Vocês têm que estar marcados na sua destra, mas é o quê? Com o sinal do meu pai, com o nome dele escrito na sua destra. Entendeu? Tem que ser logo assim, é propriedade do Deus todo vivo, todo poderoso, entendeu, meus irmãos? Porque é mesmo, entendeu? Mas não se marcar o quê? Com a marca da besta, ou na sua destra, na sua testa, ou então na sua mão, né? Então, assim. E outra coisa, adorar a besta, meus amores, vocês prestem atenção. Se vocês fizerem isso, vocês vão receber o quê? O vinho da ira do meu Pai, do Deus poderoso. Versículo 10. Sabe, me peço de terminar essa parábola. Também este beberá do vinho da ira de Deus. O que foi que eu falei para vocês? Agora eu tô lendo. Que se deitou na mistura no cálice da sua ira. Entendeu, meus amores? E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. Então, meus amores, se vocês o que fizerem isso, adorar a besta, então se marcar com a marca dele, então vocês vão ser o que? Vou ler para vocês de novo, ó. E serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. Então, vão ser o quê? Eu li para vocês, já repeti 2 vezes. Continuando para outro versículo. E a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. Essa que vocês querem colocar, uma de vocês é para esse canto, para viver atormentado para todo sempre, com fogo e enxofre. Presta bem atenção. Com fogo e enxofre para todo sempre. E é atormentado. Não é só lá não. Não é só jogou lá e ficou lá. É atormentado. Então tem alguém que atormenta vocês lá. Então, meus amores,
Por isso que eu estou falando para vocês. Tem que o quê? Haver o quê? Vigilância. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, guardou os mandamentos de quem? De Deus. E a fé em quem? Em Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Jesus está voltando, vocês alertam. Eu já sonhei com Jesus, que eu solto na internet, cinco sonhos. Então, meus amores, vocês alertem. Jesus está voltando. Deixa eu ler o último versículo e vou soltar o termo 2 sonhos nesse vídeo para vocês. Mas eu vou soltar o sonho, mas ainda tem que soltar a parábola. Você está pensando que eu vou só soltar o sonho? Eu vou soltar o sonho e ainda vou soltar 2 parábolas. A primeira, que é a do arrebatamento, a primeira parábola, e a segunda, sabe de quê? De você estar vigilando. Se você não estiver vigilando, vocês vão ficar. Ou então vão ser tirados para outro canto, né? Ó. Último versículo. E ouvi uma voz que do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse do seu trabalho e as suas obras os seguem. Glória a Deus. Você está vendo aí? O que nós fazemos aqui, o que nós fazemos aqui para o reino do nosso Pai, isso nos segue. E o que é que vai descansar das nossas obras aqui na face da terra? O que? O nosso corpo. Nosso corpo, ele descansa. Mas as nossas obras, o que? Nos seguem. Continuando não, já acabei a parábola inteira. Vou fazer um outro vídeo falando o que? Da parábola, a colheita da terra. Meus amores, essa colheita da terra aqui, depois eu faço ela. Aqui é falando do lagar, o lagar. Então, meus amores, o lagar, meus amores, é justamente onde vai acontecer esses acontecimentos, né? Glória a Deus. Mas bora lá, meus amores. Vou soltar o sonho e vou soltar o versículo. Deixa eu procurar logo o versículo. Pronto, já achei. É Mateus 24. A parábola é o que? O sinal da segunda vinda de Jesus. É de Jesus, mas Jesus vai vir, né? Igualmente o povo tá aparecendo aí não, vocês prestem atenção. Jesus vai vir em cima das nuvens, lá no céu, com os anjos, com o exército dele de anjos. Entendeu, meus amores? Meu Salvador, meu Galileu. Jesus de Nazaré. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu tava no pé da minha porta. Quando eu radava a minha vista para o céu, eu via Jesus em cima das nuvens, com um exército de anjos. Do lado dele direto, assim, um exército de anjos que eu só não faltava ver de tanto anjo. E quando eu olhava pra terra, eu já tava no meio da rua. Não tava dentro da minha casa, mas já tava no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando pra baixo, e eu via a rua de uma ponta a outra, ela rachada, com a rachadura aberta. E eu vi... E eu olhei pro... Quando eu olhei pra terra, eu vi a rua rachada de uma ponta a outra, né? Que você sabe que uma rua é grande, né? Então eu vi ela de uma ponta a outra rachada, com a rachadura aberta. E quando eu olhei para o cemitério, eu vi aquelas pessoas, algumas pessoas de dentro do cemitério subindo ao encontro de Jesus. Não era todas não. Eram algumas pessoas, o quê? Que estavam subindo ao encontro de Jesus. Então, meus amores, muitas pessoas vão ser o quê? Conduzidas ao céu, mas aquelas o quê? Que colheram o sacrifício de Jesus aqui na terra. Quem vem buscar o povo vai ser Jesus Cristo. Então, se você tiver acolhido o sacrifício dele, tiver confessado, como eu já falei no outro vídeo, então, Jesus vai te levar, quando Jesus vir. Então, meus amores, eu terminei. Quando eu tive esse sonho dessa visão, né, que eu vi Jesus completo, super cabeça, homem lindo, maravilhoso, Jesus de Nazaré. Meus amores, é muito glorioso, muito majestoso. Eu vi Jesus da cabeça aos pés, eu não vi os pés dele porque estava em cima das nuvens, né, não deu pra mim ver. Mas eu vi ele da cabeça até as pontas assim dos vestidos dele, do manto dele, né? É do vestido dele. Muito, muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo. E, meus amores, eu cheguei, né? Quando eu tive esse sonho, eu disse assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? É o sonho do arrebatamento. Eu me preocupei logo, né?
isso é uma visão que Jesus me mostrou que vai acontecer. E eu sei que eu vou ter que falar, eu vou ter que soltar. Aí eu fui para as igrejas. Tem uns pastores que aceitam, outros pastores não aceitam. Aí eu fui para o quê? Eu vou soltar na internet. Porque eu falei para minha família também não botou muito crédito, né? Aí eu peguei e disse, eu vou soltar na internet, que Jesus quer falar, não é só com um povo, Jesus quer falar com toda a humanidade. Então, eu vou soltar. E é isso que eu fiz. Meus amores, quando eu soltei na internet, Jesus continua aparecendo para mim. Jesus não parou, não. Jesus o quê? Ele apareceu para mim igual ele foi crucificado. Do mesmo jeitinho. Mas esse sonho eu solto em outro vídeo, que um versículo. Porque que Jesus apareceu para mim assim? Jesus tem um significado. Em todos os sonhos que Jesus me mostra, tem significado. Quando ele apareceu para mim assim, tem o quê? Para me falar do... Ele apareceu igualzinho, ele foi crucificado. Tem que falar o quê? Do sacrifício dele. Ele tava me mostrando que era para me falar o quê? Do sacrifício dele. É o que eu tô fazendo, né, meus amores? Os ensinamentos dele, né? Que ele deixou na face da terra. Bora lá? A parábola agora, ó. Eu não soltei o sonho do arrebatamento, agora eu vou soltar o que? A parábola inteira pra vocês. Falando de quê? Da vinda de Jesus. Todos os detalhes, Jesus falando pra vocês aqui, ó. É Mateus 24 e o versículo é o quê? O versículo 29. Aí vai até o 35. Porque é a parábola inteira. Entendeu, meus amores? Bora lá? Ó. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá. A lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, meus amores, eu vou continuando a ler o versículo. Quando vocês verem esse sinal aqui, você já era para ter o quê? Já ter aceitado Jesus, você já está caminhando com ele, já ter se batizado nas águas, já está o quê? Comendo o corpo, bebendo o sangue dele para o quê? Para ter vida eterna para sempre com ele. Continuando, ó, após esse versículo aqui, após o quê? Ó, após a aflição daquele dia, o sol escurecerá. Então, após nós passar a aflição, o sol vai escurecer. Aí Jesus vem. Vocês prestem atenção. Eu fiz um vídeo para vocês que quando o sol escureceu já era o quê? Jesus já estava vindo. Vocês prestem atenção. A vinda do nosso Salvador está bem próximo, não está longe não. Vai ter mudança em quê? No sol e na lua. E também as estrelas, né? Bora lá. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Você está vendo aí o que é que vocês vão ver? Todos os olhos de vocês vão ver Jesus, igual eu vi Jesus. Vocês vão ver também. Do jeitinho que eu vi Jesus, vocês vão ver. Ele com vestido até os pés, com um exército de anjo, só que vai ser um pouquinho segundinho. Mas vocês vão ver. E vocês vão se prostrar perante a ele. E vocês vão confessar que ele é o Senhor da vida de vocês. Só que vocês deveriam ter feito o que antes? Continuando. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, meus amores, preste atenção nesse detalhe. Ele enviará os seus anjos com rigor de trombeta. Então, vocês acham que vai ser um dia normal? Vai ser um dia com trombeta. Tu acha que é normal? Glória a Deus. Falta mais o quê? 3 versículos, bora lá. Presta bem atenção nesse versículo. Aprendei, pois esta parábola da figueira. Presta atenção, vou repetir de novo. Aprendei, pois a parábola da videira, quando já os seus ramos tornam terco e brotam folha. Sabei que está próximo o verão. Vocês aí, Jesus deu o quê? A parábola da figueira.
de exemplo como o quê? Como arrebatamento. Continuando o versículo. Igualmente, quando veste todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Vocês viram aí? Jesus já tá advertindo esse versículo. Igualmente, quando viste todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Então, meus amores, Jesus está bem brevezinho. Jesus está bem próximo de voltar. Vocês alertam, entrega a vida de vocês na mão de Deus, pede perdão, quebranta o teu coração nos pés dele, bota o rosto no chão, e pede perdão mesmo e clama a ele por misericórdia, que ele transforme as nossas vidas antes dele vir, né? Último versículo. Não, ainda tem 2. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Jesus deixou bem claro. Não passa essa geração sem antes que todas essas coisas se cumpram. Vocês prestaram atenção, né? O último versículo, agora é o último, para encerrar parando. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vocês viram o que foi que Jesus disse, né? Passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não voltam para ele vazia, não. Não passa, não. Se cumpre. Pois então, meus irmãos, Jesus estava dizendo que está voltando. Jesus está dizendo que está voltando. Agora eu vou soltar mais uma parábola. Sabe de que, meus amores, a parábola que eu vou soltar para vocês? Das pessoas que estão vigilando, As pessoas estão o quê? Esteja vigilante, esperando por quem? Por Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Entendeu, meus amores? Esteja vigilando para esperar por ele. Pronto, meus amores, deixa eu caçar aqui. Não é aqui não, é aqui. Pronto, tá aqui a parábola, eu vou soltar ela pra vocês agora. Eu não soltei o sonho do arrebatamento, eu não soltei o versículo aí, a parábola inteira pra vocês, agora eu vou soltar o jeito que vocês têm que estar esperando Jesus. Vocês prestem atenção. Vou soltar pra vocês agora. Meus amores, é porque, assim, tá fechadinha a minha Bíblia, e por isso que ela fica ruim de... Mas bora lá. É Lucas 12, o servo vigilante. Ó, o que é que Jesus fala nesse primeiro versículo, ó. Esteja cingido os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Então, se tu tá esperando por Jesus, se tu não tá com tua candeia acesa, então tá com bem pouquinha gasolina, sei lá, combustível dentro dela, então, quando Jesus vir te pegar desse jeito, tu já sabe, né? Que tu vai ficar na terra. Veja, escute bem a parábola do quê? Depois faço outro vídeo pra vocês, falando da parábola do quê? Das virgens. As 5 prudentes e as 5 doidinhas. Ah, meio doidinha por quê? Porque tem escrito nas Santas Escrituras. Por quê? Porque elas não guardaram. Não estava preparada para subir com ele. Jesus veio buscar elas entendeu, meus amores? Toda desorientada. Queria mais ele, mas não estava preparada. Queria mais ele, mas não arrumou as malas. Queria mais ele, mas não estava com o quê? Com seu corpo todo cheio do Espírito Santo. Então ficou. Entendeu? Bora para outra parábola. Bora para outro versículo. E sede vós semelhante ao homem que espera o seu Senhor, quando vier de volta das bodas, para que quando vier e bata, logo possam abrir-lhe. Então, se Jesus está dizendo que vocês têm que estar o que? De alerta. Que quando Jesus vir, assim que Jesus bater, vocês têm que abrir a porta para o quê? Para poder servir a ele, para poder estar com ele. Entendeu, meus amores? Mas, a última. E se vier na segunda vigília, ou se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurado, são os tais cegos. Jesus deixou bem explicado.
Se quando Jesus vir na segunda vigília ou na terceira vigília pegar vocês assim, bem-aventurado vocês, porque vocês vão que herdar o reino do céu. Se não, não herdará, né? Sabeis, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiava e não deixava minar a sua casa. Então, meu irmão, minar é roubar, né? Vocês sabem, né? Portanto, está aí. Vós também é, percebido, meus amores, vocês me desculpam quando eu gaguejo, é percebido, esteja percebido, porque virá o Filho do Homem. Então, porque virá Jesus, né? Jesus é o Filho do Homem. A hora que não imaginais. Então, meus amores, Jesus vai vir na hora que vocês menos imaginem, é a hora que ele vem. Vocês prestem atenção. Eu tô lendo bem direitinho para vocês. E disse-lhe Pedro: Senhor, diz estas parábolas a nós ou também a todos? Então, meus amores, Jesus chama bem a nossa atenção de quem prega o evangelho, de quem faz a vontade de Deus. Mas também Jesus chama a atenção das ovelhas, viu? Se essas ovelhazinhas, se tivessem estar fazendo a vontade dele, ficará na terra. Tem que estar fazendo a vontade dele. Jesus, eu já li um versículo para vocês dizendo que aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, então, eu já li esse versículo para vocês já. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, Jesus já está dizendo que bem-aventurados são vós. Em verdade, vos digo que sobre todo os seus bens a porá. Então, meus amores, glória a Deus, né? Temos que fazer o que? A vontade do nosso Pai que está no céu e seguir o que? Os mandamentos de Jesus também. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começa a espancar os criados e criada, e comer e a beber e a embriagar e a se embriagar e a beber e a se embriagar-se, virá o seu Senhor daquele servo no dia em que o não espera, numa hora que ele não sabe. Então separará-lo a ele, dará a sua parte com os infelizes. Então, meus amores, Jesus já está deixando bem claro que quando Jesus vir, Jesus vai dar o quê? Essas pessoas que não estão esperando, vai dar suas partes com quem, ó? Esperará e tornar a hora que ele não sabe. Então separará-lo e lhe dá a sua parte com os infelizes. Então, meus amores, vocês querem ter parte com os infelizes? Deus me livre, então. E o servo que souber a vontade do seu Senhor, mas não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe
confiado, muito mais se lhe pedirá. Glória a Deus. Você está vendo aí, meus amores? Nós temos o que estar bastante vigilante. Porque quando Deus dá mais Deus vai ser o quê? Mais vai ser pedido. Entendeu, meus amores? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Soltei o quê? Soltei o sonho e soltei essa parábola de que? Das pessoas estar vigilantes. E de que? Das pessoas o que estar preparado. Se tu é ovelha, não aceitou Jesus, eu confesso, eu falo pra vocês, aceita Jesus, coloca o teu nome no livro da vida e anda com vigilância com Jesus, porque se Jesus vir e se ele te pegar, tu de qualquer jeito, tu não sobe. Tu tem que estar o quê? Preparado para subir com ele. Vou soltar aqui, vou falar aqui com vocês, meus amores, vou dar um exemplo do que? Um dono de sítio. O dono de sítio, ele tem o quê? Todo final de semana ele faz o quê? Ele vai para o sítio dele. Quando chega na sexta e na quinta, vocês começam logo a fazer o quê? Preparar tudo para quando for no sábado, quando teu o quê? Quando teu patrão chegar, ele tá o quê? Tá tudo em ordem para fazer a vontade dele. Do mesmo jeito que Jesus espera isso de nós, entendeu? Vocês entenderam, né, meus? Eu só fiz uma comparação, ó. Fiz uma parábolazinha, né? De que? Dos acontecimentos da nossa vida que acontece, né? Então, assim, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui, vou fazer o quê? O sonho do arrebatamento. Eu vou soltar o sonho que eu tive com Jesus do arrebatamento, mas em outro vídeo, para soltar essa parábola que eu tenho que soltar tudinho para vocês. E ainda tem mais uma parábola aqui que eu não soltei para vocês, que é falando também da vida de Jesus. Eu vou soltar ela para vocês agora. Vai ficar um pouquinho grande, meus amores, vai. Mas eu não soltei o sonho do arrebatamento, eu vou soltar ela. Pronto. É Sofonias. Sofonias o que? 14. O dia do Senhor. Vocês vão ver como é que vai ser a vinda de Jesus. Eu vou ler, é só 3 versículos que eu vou ler pra vocês. É 3 versículos pequenininho, né? 3 versículos grandes, né? 3 versículos pequenininho. Mas o que? Falando da vinda de Jesus. Sabe por quê? Porque eu soltei o sonho, meus amores. Eu também tenho que explicar pra vocês nas Santas Escrituras. Ó, o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Aque, aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Meus amores, eu li 3 versículos para vocês. Eu li assim, bem rápido, passando pelo outro. Mas o primeiro, o dia do Senhor vai ser o dia de quê? Dia com quê? Vai ser dia de quê? Dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de trevas e de escuridão. Então, meus amores, o que é que eu falei pra vocês? O que é que no livro lá que eu li pra vocês? Tudo tá falando sobre o que é o mesmo assunto. Então, se você rali que foi bem três o que? Foi bem três livros pra você falando do mesmo assunto. Entendeu? Esse aqui é o livro de Sofonias, Sofonias 1. E o versículo que? 14, o 15 e o 16 que eu li pra vocês. Falando de que? Da vinda de Jesus. Vocês ficam desapercebidos se vocês mesmo querem, mas Jesus está chamando vocês o quê? Ao arrependimento, a